Forte abraço a todos, você está no seu canal NAV Brasil, um canal de consciência patriótica. Vamos fazer aqui uma leitura de um material bastante interessante, uma documentação do processo histórico e fazer um serviço público, né? Uma vez que as redes de comunicação em massa estão prestando um desserviço ao Brasil, né? Se compondo com o besteirol do coronavírus, né? Da mentira, da psicose coronavírus, né? E nós vamos fazer um serviço público para orientação, né? De uma leitura de um material desse aqui. Se milhões de pessoas tivessem lido, certamente não estariam aí sendo candidatos a cobaias, né? Esse sistema perverso que instalaram de quebradeira do país, né? Mas então, fazendo essa leitura, talvez facilite para alguns que não tiveram a oportunidade de ler esse material, então pode estar nos escutando e se instruir da realidade jurídica que acontece hoje no Brasil, com o presidente constituinte desde 29 de dezembro de 2017, o excelentíssimo doutor Célio Evangelista Ferreira do Nascimento. Feitas essas considerações, vamos ao documento. Presidência da República, Governo do Brasil, pelo povo no exercício direto do poder, Magistratura de Estado, Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, Operação Apocalipse, Gólgota, Ato Constituinte, número 000-033-ME de 2020, perante o Supremo Tribunal Federal, em sua esfera de Corte Constituinte, ao cuidado do senhor Diretor-Geral do STF para solenização futura, a execução pelo excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro Raul Botelho. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte no Gabinete Parlamentar Constituinte da República no Povo no exercício direto do poder pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, endereço de campanha, quartel-general, SMU, Brasília, DF, o exercício de magistratura de Estado, instituída no artigo 1º, inciso 1, 2, 3 e parágrafo único, com artigo 3, inciso 1 e 4, e artigo 4, inciso 1, 2, 3, 4, 8, e o artigo 5º, caput, e o artigo 101, com o artigo 102, caput, e artigo 84, 13, 27 e artigo 142 da Constituição, edita esse ato constituinte, nas seguintes disposições. Título 1. Primeiro plano do conflito, a tipificação da composição réproca. Gênese apocalíptica. Este é um momento da história da humanidade ao encargo do povo brasileiro que começou no dia 19 de março de 1964 com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, promovida pelas mulheres brasileiras, com início na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi atendida pelas Forças Armadas e transformada no ideário da Revolução Redentora de 1964, que está na sua terceira e última etapa, mas remonta ao dia 26 de abril de 1500, quando os colonizadores portugueses entregaram o Brasil em posse para Deus. E chegou o dia 19 de abril de 1968, quando a nação brasileira nasceu em forças armadas, gerada pelo amor à pátria, no qual, no dia 15 de novembro de 1889, a nação e suas forças armadas definiu a sua organização política no seio do mundo, pela democracia republicana, cuja, no dia 15 de novembro de 2020, aos 131 anos de elaborações, estará definindo o Brasil, terra da promissão, megapotência do mundo, como República Democrática Institucional Brasileira. Mantendo fidelidade a essa coerência histórica de harmonia e consolidação nacional, o povo emergiu no exercício direto do poder em sua Constituição no dia 29 de dezembro de 2017, contra o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, que ressurgiu do comício da Central do Brasil. E no dia 5 de outubro de 2020, aos 32 anos da promulgação da Constituição Cidadã, instaurou a Operação Apocalipse, que foi
prevenida por Jesus, o Deus patrono do Brasil, no ano 93 após sua crucificação, no qual ele fixou a planta do seu retorno ao Gólgota, pela dinâmica do existencialismo cristão pervertida pelo diabo que se bifurca no dragão e a sua besta. E nesse ato instala o que estava prevenido no capítulo 18 de Apocalipse, de cuja informação destaca-se pela orientação a todos os que reconhecem a presença de Jesus no empreendimento democrático republicano que as Forças Armadas, com as CPIs dos Correios do Mensalão, iniciaram o monitoramento do projeto do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, até que ele concluiu a Pátria Grande pela fusão do Brasil com a China em 2019, feita por Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro, os quais bifurcam o diabo no dragão e sua besta, com o ataque mais perverso e hediondo que a história da humanidade está registrando, na psicose pandêmica do coronavírus, novo coronavírus Covid-19, sobre 188 nações, transformando-os em jegues bípedes de focinheiras sob as rédeas do dragão e da sua besta, cuja psicose, prevista no capítulo 18 do Apocalipse, fica constitucionalmente reconhecida e declarada: a mentira apocalíptica do diabo consolidando a destruição da terra. Certo que se submeter à humanidade, como Jesus preveniu, voltarei como um ladrão à noite quando ninguém espera. E isto é em insignificância, menosprezo, rejeição e descrédito. Com a ação penal número 0024 545-50 2020.100.0000 no Supremo Tribunal Federal registra, e o final do capítulo 18 do Apocalipse previne: porque seus mercadores eram os mais poderosos da terra, todas as nações foram enganadas por suas fórmulas mágicas. Nela foi encontrado o sangue dos extraterrenos e das falanges de Deus, nos construtores dos mundos e de toda a geração de terráqueos que foi assassinada. O diabo está sendo atacado e todos os demônios pelos quais se disseminou na procriação humana serão eliminados do seio da humanidade. Como Jesus previne: eu lhes ordenarei, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deverias ter saído. E para ninguém resultar fundido aos demônios, ele ordena: identificai os espíritos. Os demônios estão camuflados em meu nome, alguns até dizendo que sou eu. E farão sinais e prodígios e enganarão milhões de pessoas com tamanha fantasia de santidade que enganarão até os convictos da fé. A partir de agora, a humanidade, regida pela tragédia simbolizada pela cruz e personificada pela morte, será substituída pela humanidade insuperável, sem símbolos e sem marcas, porque cada pessoa será somente a unidade da sua totalidade física, totalidade mental, totalidade espiritual, fazendo o corpo físico com Deus na terra, restaurando e recebendo dele entre a humanidade. Inciso 1. O nome do empreendimento que esse ato instaura é a execução do povo brasileiro através do socorro humanitário, que a soberania solidária da sua Constituição previne, e a Operação Apocalipse. Porque o Gólgota foi o trono que o diabo ofereceu a Jesus, depois dele ter rejeitado uma composição para regerem como uma só potestade todos os reinos do mundo. E como a humanidade terráquea mantém Jesus nesse trono desde que assassinaram todos os apóstolos, o suporte fático da Operação Apocalipse é este momento da humanidade, no qual ele preveniu que haverá choro e ranger de dentes, e pavor e desespero será tão grande que a humanidade gritará às montanhas: caiam sobre nós, esconda-nos da face do Cordeiro, o unigênito de Deus, e fogo cairá do céu. Como os recados que já demos a Wuhan, Beirute, Tianjin, e continuamos agindo em pontos estratégicos do satanismo que estava montado para jogar a terra fora de seu leito. Inciso 2. Eu, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, brasileiro judeu da tribo de Judá, brasileiro negro escravo da Angola, brasileiro índio Guarani, sintetizo em minhas veias o sangue da raça brasileira
e o povo brasileiro de Deus que o Brasil, terra da promissão, gerou. Quanto à espiritualidade, sou alienígena, procedente da multidimensionalidade nas falanges de Deus dos construtores do mundo, contemporâneo da Terra e da Via Láctea. Com tudo que eu preciso saber na minha cabeça e tudo que tenho de fazer no meu coração. Por isso, pareço autossuficiente e até arrogante na minha extrema insignificância, humildade e pobreza. Mas não suportaria uma fração de segundo em ação apartado de Deus. Por isso, desde o início informo que Deus está no comando, as forças armadas atrás e o povo na retaguarda. Logo, estou num comando de guerra, pois o Apocalipse não era outra coisa senão a transposição da humanidade biointelectual para uma humanidade bioespiritual, que é um parto doloroso da vida, dando à luz a um tempo novo na Terra, da humanidade terráquea cooperativa, sem pobreza, sem doenças, sem vício, sem ignorância, sem banditismo. Todos os demônios que, reunidos no poder em todos os campos da dominação e influência do existencialismo humano, submetem a humanidade à mentira do diabo, da psicose pandêmica do coronavírus, novo coronavírus, Covid-19, que lhe dá incorporação universal em toda a raça humana terráquea, já que estão em regresso para o inferno. E nesse destaque informa a nação brasileira que todos os membros, em todos os lugares em que buscam sobrevivência externa às suas consciências e intelecto, estão sob o domínio e o propósito do diabo, de tirar a terra de seu leito e ocasionar perturbação no seio da criação. A terra está em desequilíbrio. Tirar vocês desse flagelo sem perguntar do vosso currículo é o plano da salvação que Jesus instaurou no Gólgota, em cujo trono vos acolhe no seu primeiro decreto como vosso rei. Estareis comigo no paraíso no exato instante em que reconhecerdes que sou o vosso Deus. E não reneguei minhas origens na estrebaria. Por isso estou pelos pobres pela fé, acolhendo toda a nação. 2. Identificação do diabo no projeto do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Artigo 2. É dogma da civilização brasileira que a Magistratura Suprema do Estado Democrático de Direito se qualifique pelo artigo 1º, inciso 3, com o artigo 101 da Constituição, identificados por notável saber jurídico e reputação ilibada. E a Magistratura Suprema se compõe do Presidente da República com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o apelido deles não é de juízes, e sim de ministros. São ministros magistrais, porque na esfera da ordem jurídica, que agrega o processo social composto da dinâmica existencial civilizada no foro judiciário, eles são investidos de judicatura constituinte sobre a judicatura do Estado e são corte constituinte, na esfera de ordem constitucional que abriga o processo histórico no foro de soberania, onde não há judicatura porque inexiste nele o contraditório sobre a incidência de interesse. Ela é o limite dos poderes constitucionais no manuseio do Estado Democrático de Direito sobre a construção permanente da civilização brasileira. Os ministros magistrais têm, pois, de ser o oráculo sagrado do constitucionalismo sobre o povo no exercício direto do poder. Inciso 1. O magistrado supremo Célio Evangelista Ferreira do Nascimento preenche o dogma constitucional do notável saber jurídico e reputação ilibada. Só com a Constituição Federal do Brasil, que foi ele que escreveu, com Ulisses Guimarães, Afonso Arinos, Severino Gomes e Teotônio Vilela, cumprindo missão militar na Assembleia Nacional Constituinte, e cuja envergadura associa o grau de cultura, de cátedras e de moralidade com o título de imortal por 2 academias de letras. É reconhecido em sua envergadura pedagógica, cultural, intelectual, espiritual por várias outras entidades que constituem o pináculo do saber da intelectualidade da vida civilizada. E comprova essa qualificação pelos livros editados em todas as áreas do saber e da intelectualidade humana. Inciso 2. Porém, os 11 ministros do STF não têm a mesma qualificação. Todos são prepostos de políticos que roubam o país, massacram a nação e destroem a pátria com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos.
pela tirania comunista canibal transnacional corporativa terrorista de bandidos no Estado paralelo terrorista de bandidos da Pátria Grande, feita por Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro, o qual está sendo implantada já em 188 países com a psicose pandêmica do coronavírus, novo coronavírus, Covid-19, que substituiu a escravidão comunista imposta com massacre armado pela escravização voluntária da robotização cibernética, imposta pela besta do apocalipse, composta do sistema cibernético, que substituiu o cérebro pela visão e emoção, cujo produto da civilização é a tragédia comunista canibal que transformou o Brasil num campo de concentração com o extermínio da nação que já ultrapassa 12 milhões de pessoas. E 66,4 milhões de pessoas recebendo a ração de sobrevivência de R$600 na espera da sentença sumária lavrada na China, testou positivo para coronavírus, que o transforma em carne em pó, ao poderio comercial dela. Então, os 11 ministros magistrais, pelos quais passou toda a operacionalidade política da civilização brasileira, provam no corpo de delito do país que não possui um notável saber jurídico e reputação ilibada. Inciso 3. Por isso, um procedimento constitucional, legítimo, institucional e necessário perante o próprio STF, o magistrado supremo advertiu, notificou, destituiu e decretou a prisão dos 11 ministros do STF e lhes ofereceu o benefício do asilo político, que por se tratar de uma instituição universal, pode ser invocado ao cumprimento da concessão dentro do próprio Brasil. Porém, a oferta foi condicionada ao arrependimento que eles demonstrassem por conduta magistral constituinte. Mas eles a rejeitaram, se definindo pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, com a consagração de Jair Messias Bolsonaro na chefia e comando do mesmo, que fizeram com um evento subversivo, pomposo, contra a Constituição e se divertindo com o respectivo grau de massacre da nação, com o recebimento de Cássio Nunes Marques no corpo magistral, escolhido e nomeado pela tirania comunista, canibal, terrorista, corporativa de bandidos, no Estado paralelo terrorista de bandidos da Pátria Grande. E assim submeteram por ato inequívoco o Supremo Tribunal Federal à Pátria Grande, na qual a nação está sendo exterminada por massacre e não tem foro de socorro no regime, porque em qualquer poder, perante qualquer autoridade, a vítima peticiona ao próprio bandido ou ao protetor dele, como fica provado com o ministro Cássio Nunes Marques, substituindo o notável saber jurídico e reputação ilibada pelo banditismo rotulado e maquiado do sistema, ou seja, a ditadura saturnina, que lhe registra no clamor da nação. Durante o processo de indicação, seu currículo foi contestado por veículos da imprensa. Na titulação declarada por Nunes, constava uma pós-graduação em contratação pública pela Universidade de Corunha, na Espanha. Curso que a universidade negou ter oferecido como pós-graduação e afirmou que se tratava de um curso de 4 dias, no qual o desembargador participa como ouvinte. Nunes também declarou no currículo que um pós-doutorado em Direito Constitucional na Universidade de Messina, na Itália, curso que a instituição afirmou se tratar não de um pós-doutorado, mas de um ciclo de seminários sem equivalência a um grau acadêmico. Nunes foi nomeado para o TRF1 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Em maio de 2019, ele cassou a decisão da juíza Solange Salgado, da primeira vara federal em Brasília, que havia determinado a suspensão do pregão eletrônico do Supremo Tribunal Federal, que previa a contratação de um buffet, provendo o fornecimento de vinhos, lagostas e outros pratos finos. O seu relacionamento com Bolsonaro é revelado pelo próprio. Conheço ele há um tempo, já tomamos muita tubaína comigo, juntos. O desembargador esteve na terça-feira, 29/9, com o presidente no Palácio do Planalto, onde teria recebido o convite. Segundo a colunista
do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, Bolsonaro depois levou Nunes à casa do ministro do STF, Gilmar Mendes, onde também estavam outro ministro da Corte, Dias Toffoli, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A indicação do desembargador atende à busca de apoio de Bolsonaro junto ao Centrão, do qual Bolsonaro tem o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e que abençoou a escolha de Bolsonaro. Avaliaram 2 ministros do STF, consultados pelo jornal Estado de São Paulo, que Bolsonaro esperava alguma contrapartida da corte que viria, por exemplo, no arquivamento sem denúncia do inquérito aberto a partir das acusações de Sérgio Moro, ou não derrubada da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fez com que o inquérito do filho Flávio Bolsonaro subisse para a segunda instância. Inciso 4. Com esse suporte à sua entrada para o STF, o senhor Cássio Nunes utiliza a prova de magistrado, de que um magistrado com o currículo exigido pela Constituição não seria absorvido no Supremo Tribunal Federal, que sintetiza em si mesmo o Estado terrorista de bandidos, tipificados pelos acervos de registros iniciados pela própria Corregedoria Nacional de Justiça. Bandidos se escondem atrás da toga, vagabundos se impõem pela mercadejação forense de sentenças. O Tribunal Superior Eleitoral implementa no veredicto proclamatório do seu ex-presidente Gilmar Mendes. Não sou nenhum neófito na cena judicial, política e há muito observo o TSE. Antes até aqui chegar aqui, sei que há uma certa assimetria na própria jurisprudência do tribunal. O tribunal é muito valente para caçar prefeitos do interior, mas é muito reticente em relação às disputas nas capitais. É corajoso para caçar o governador da Paraíba, mas não quer se meter na disputa de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Há uma assimetria. E no voto do ministro Herbas Benjamin, como magistrado que sou, participo do velório da Constituição, mas não serei coveiro de prova viva. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça implementam com a proclamação do ministro Gilmar Mendes, ex-presidente de ambos. A gente está lidando com gangster. Vamos deixar claro. Corrupção ultrapassa a capacidade da imaginação. Temos uma cleptocracia. Ladrões de sindicatos transformaram o país num sindicato de ladrões. Eu vou caçar o mandato da Dilma. O esquema revelado pela Lava Jato é um verdadeiro método de governo. De um lado, recursos do Estado fluíram para as forças políticas, financiando campanhas como ninguém é de ferro, o luxo dos atores envolvidos, casas, iates, amantes e tudo mais. Foi um método criminoso de governança. Findando com o desalento proclamado pela Polícia Federal, é humanamente impossível estancar a corrupção do PT no país, pois se chega a um foco, ele se ramifica em vários outros, que deságua no princípio universal do direito acusatório. Quem se associa a bandidos ou quadrilha de bandidos se faz parte dos crimes ou a quadrilha, os crimes por eles praticados. Bem esclarecido pelo STF no veredicto proclamatório do ministro Celso de Mello. O Ministério Público Federal destacou que a investigação penal, não obstante fragmentada em diversos inquéritos e procedimentos de apuração de delitos, tem por objeto uma vasta organização criminosa de projeção tentacular com métodos homogêneos de atuação, integrada por diversos atores e protagonistas e operando por intermédio de vários núcleos com idêntico ou semelhante modus operandi na captação, operacionalidade e distribuição criminosa das vantagens ilícitas. A minha designação como relator foi contestada pela Procuradoria-Geral Eleitoral em novembro de 2014. À época, eu já tinha até dito, procurador, se quiser
atuar como advogado, assuma a bancada dos advogados do PT, não aqui. Vivemos uma cleptocracia. A Lava Jato atrapalhou os planos da organização criminosa, disse Gilmar Mendes. Ladrões de sindicatos transformaram o Brasil nos sindicatos. Estamos numa cleptocracia. Festa. O casamento do filho de Sepúlveda Pertence, presidente da Comissão de Ética Pública, reuniu o ex-senador Luiz Estevão e o ministro Dias Toffoli, respectivamente réu e juiz de um mesmo processo, numa festa com jatos à disposição e surpresas como distribuição de frascos de lança-perfumes aos convidados. O processo de escolha dos ministros é uma verdadeira simbiose entre o legislativo, o executivo e o judiciário, e foi levado a um ponto intragável, em que há sempre a perspectiva por parte dos magistrados de agradar os políticos de plantão, que podem ajudá-los a galgar postos mais altos na justiça, afirma o procurador Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Virou uma grande bancada de compadres, onde todos se protegem, se frequentam, e quem quiser ter vaga no STJ ou no STF tem que usufruir da proximidade e do prestígio com os políticos, disse a ministra Eliana Calmon. Relator do caso que resultou no arquivamento do processo que investigou a família Sarney, o ministro Sebastião Reis Júnior foi empossado em junho passado no STJ. Um dos seus amigos diletos é o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, como é conhecido em Brasília. Também é amigo do Sarney e defensor do clã maranhense há tempos. Em fevereiro, o advogado organizou uma feijoada na mansão em que mora em Brasília, reuniu ministros, senadores, advogados famosos. Sebastião Reis era um dos convidados. Na ocasião, apesar de ainda ser aspirante à vaga no STJ, já era paparicado como ministro por alguns dos convivas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, também participou da feijoada, que varou a madrugada. As festas e quartos de hotel em Brasília. No dia 17 passado, um sábado, Toffoli, Cacai e representantes das famosas bancadas de advogados de Brasília voltaram a se encontrar em uma festa em Araxá, Minas Gerais, no casamento de um dos filhos do ex-ministro do STF. Sepúlveda Pertence, presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, uma espécie de vigilante fiscal do comportamento das autoridades do Executivo. Ao aeroporto da cidade não via um movimento assim tão intenso fazia muito tempo. Os convidados mais famosos chegavam a bordo de aviões particulares, inclusive o ministro Dias Toffoli. Na segunda, quando começa a semana de trabalho, os convivas passam a chamar-se de excelências. Voltam a ser juízes, advogados e réus, só na aparência, infelizmente. Conforme o número 39, edição 2236, de 28/9/2011, páginas 71 e 72. Limpeza na Justiça, à frente da Corregedoria do CNJ, o ministro Gilson Dipp conduziu uma devassa que tem exposto às mazelas do judiciário brasileiro. Vendas de sentença, patrimonialismo, clientelismo, corrupção variada. Há de tudo nos tribunais do país. Há um juiz auxiliar meu que costuma dizer que os tribunais brasileiros são formadores de duques, condes, lordes, fidalgos, mandados por um rei, o presidente com mandato de 2 anos, afirma Dipp, a Carta Capital. Ministra Eliana Calmon, recentemente, para atender a um pedido político, o STJ chegou à conclusão de que denúncia anônima comprovada pela Polícia Federal não pode ser considerada pelo tribunal. Para ascender na carreira, o juiz precisa dos políticos. Nos tribunais superiores, o critério é único, a exclusividade política. Certa vez me perguntaram se eu tinha padrinhos políticos. Eu disse, claro, se eu não tivesse, não estaria aqui. Eu sou fruto do sistema. Para entrar num tribunal como o STJ,
Seu nome tem que ser primeiro passar pelo crivo dos ministros, depois do presidente da República e ainda do Senado. O ministro escolhido sai devendo a todo mundo. Eles têm medo desse meu jeito. Eu sou a única rebelde nesse sistema. Mas sou uma rebelde que fala. Há colegas que, quando chegam para montar um gabinete, não têm o direito de escolher nenhum assessor, sequer. Porque já está tudo preenchido por indicação política. O ministro escolhido sai devendo a todo mundo. Uma festa do outro mundo. A elite de Brasília foi brindada com um casamento inspirado em Versalhes e parecido com a corte local, exuberante, luxuoso, cheio de personagens acima de qualquer suspeita. José Celso Gontijo, pai da noiva, foi filmado entregando pacotes de dinheiro a um arrecadador de propina. O empresário explica: não era propina, eu estava apenas ajudando o Arruda, meu amigo de longa data. A pagar os honorários do advogado dele. Detalhe curioso: Gontijo e o tal advogado é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, são cunhados. E por que raios o governador precisaria dos serviços do empresário para entregar dinheiro ao próprio advogado? Edição 2184, de 29/9/2010, páginas 92 e 93. A morte do juiz Leopoldino Marques de Amaral foi tramada em uma reunião realizada na casa de Josino Pereira Guimarães, com a presença dos desembargadores aposentados Odíris de Freitas e Paulo Lessa, e o ex-sargento José Jesus de Freitas. A informação é do juiz José Geraldo Palmeira, que prestou depoimento por videoconferência no juízo da 7ª Vara de Justiça Federal, a Gazeta. E assim é que a cleptocracia transformou o povo em moeda de troca em suas desavenças do país, como despojo das urnas, pela modalidade de bases parlamentares, acordo de liderança, governo participativo, acordos suprapartidários, acordo de governabilidade, como segue. No fundo, o que se espera é que os processos saiam de Curitiba e não tenham a devida sequência em outros lugares. É bom que se diga em português claro. Ministro Gilmar Mendes, no fatiamento de juízo sobre a Lava Jato, que mostrou que o STF, protegendo a cleptocracia terrorista por um aviltamento da justiça nunca antes ocorrido, comemorada pelos bandidos terroristas. Nas corregedorias é uma tradição não fazer nada. O corregedor sai da corregedoria e se candidata à presidência. Se ele mexer em muitas coisas, ele não é eleito. O colégio de corregedores vira sempre um grande piquenique. As mulheres vão, passeiam, tem jantares e tudo fica por isso mesmo. Ministra Eliana Calmon, CNJ, STJ. É difícil uma corregedoria julgar desembargadores. Se for o que tem liderança, o que tem simpatia, é ainda pior. E aqui quero dizer que os malandros são extremamente simpáticos. Faço isso por causa da boa magistratura e não pode ser confundida com os vagabundos que estão infiltrados. Ministra Eliana Calmon. O ministro do STF, Joaquim Barbosa, atacou duramente o ex-presidente da corte, César Peluso. Joaquim Barbosa chamou Peluso de corporativista, desleal, tirano e pequeno, em entrevista ao jornalista Carolina Brígido, disponível para assinantes do jornal O Social. Manipular resultados e julgamentos criando falsas questões processuais para tumultuar e não proclamar o resultado que era contrário ao seu pensamento. Gazeta do Paraná, folha 7, 21/4/2012. Governo pressiona, o STF recua em decisão sobre MPs. Após pressão do governo, o Supremo Tribunal Federal modificou o efeito da decisão, que colocaria em risco centenas de leis editadas por meio da medida provisória, que criaram não apenas o Instituto Chico Mendes, mas também as que criam a Bolsa Família, ProUni, Brasil Sem Miséria e 560 medidas provisórias de enorme peso empregatício no Estado. O governo entrou em campo. O presidente da Câmara, Marco Maia,
PT do Rio Grande do Sul e ministros do Planalto conversaram com os ministros do Supremo e alertaram para o estrago que a decisão poderia resultar. Acolhendo os argumentos da AGU e STF, reverteu a decisão. O STF tomou uma decisão surpreendente que deixa o mundo jurídico em polvorosa. Após ter inconstitucional a lei que criou o Instituto Chico Mendes, voltou atrás e decidiu pela constitucionalidade da mesma lei. O governo, pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, argumentou que a decisão anterior causaria mal-estar e apreensão no órgão, que tem mais de 2.000 servidores. E na AP 470, Ricardo Lewandowski, arquiteto dos embargos infringentes, respectivos por manobras regimentais que levaram essa ação penal até a abertura das vagas no STF por aposentadorias dos ministros César Peluso e Aires Brito, que trouxeram o ministro Teori Zavascki e o causídico Luiz Roberto Barroso, militante de esquerda e construtor forense do asilo político, ao bandido italiano Cesare Battisti, e patrocinador da bandidagem no poder, confirmou a denúncia do ministro Marco Aurélio Mello, de que o Supremo Tribunal de ontem era um, o de hoje é outro. Pois não é mais a instância final da intelectualidade jurídica do povo brasileiro, mas sim uma baderna tutelar dos desmandos no poder, que, em favor do crime organizado no poder para roubar o país, rejulga o que já havia julgado, fundando no direito achado na rua, que lhe outorga a sapiência de investidura, construindo pela engenharia verborreica que domina na vida pública do país, identificando o STF, na melhor das hipóteses, como a casa dos espantos. Aqui é a última instância de julgamento, é necessário que haja um reexame de julgamento. Ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Eliana Calmon. Qual ética é ensinada nas faculdades de Direito para formarem alguns juízes que são tão mau caráter? Registrando para a história não apenas a incompatibilidade entre a inteligência do ministro e a esfera da respectiva toga, como também ferindo o Estado democrático de direito, que ela identifica pelo padrão moral e o padrão de cátedras assassinado, é esse o tom que orquestrou o brado colegial dessa última instância de julgamento, posta por Lewandowski contra a Constituição no não pelo menos desassombrado julgamento e voto do ministro Celso de Mello, que fez coro com o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo não pode se expor às pressões externas, como aqueles resultantes do clamor popular e da pressão das multidões, sob pena de completa subversão do regime constitucional, dos direitos e garantias individuais e do aniquilamento dos inestimáveis prerrogativas essenciais que a ordem jurídica assegura a qualquer réu. Dessa mesma desqualificação magistral é todo o desempenho do Supremo Tribunal Federal de 2003 para cá, quando a Constituição passou mais efetivamente a não ser executada, como o acervo histórico do corpo de delito do país registra, segundo a instituição do domínio de fato. Joaquim Barbosa, ministro Gilmar Mendes, me perdoe a palavra, mas isso é jeitinho, temos que acabar com isso. Gilmar Mendes. Vossa Excelência não pode pensar que pode dar lição de moral aqui. Joaquim Barbosa. Eu não quero dar lição de moral. Gilmar Mendes. Vossa Excelência não tem condições. Joaquim Barbosa. E Vossa Excelência tem? Aqui Vossa Excelência não está lidando com seus capangas lá do Mato Grosso. Ministra Eliana Calmon. Vagabundos terminam por nos intimidar e nós ficamos reféns deles. Porque não acreditamos nos sistemas, ficamos pensando, vou me expor, colocar minha carreira em risco. Nas corregedorias é uma tradição não fazer nada.
Ministra Helena Calmon. Recentemente, para atender a um pedido político, o STJ chegou à conclusão de não aceitar denúncia anônima comprovada pela Polícia Federal. Não pode ser considerada pelo tribunal. Artigo 3. Este é o Supremo Tribunal Federal que, com o projeto do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, montou para substituir a lei pelo crime, que aumentou 1.983% de 2013 a 2018, no qual eliminaram 174 pessoas por dia e estupram 100 mulheres e crianças por dia, e já submeteram 74% da população ao vício, com o narcotráfico sediado no Palácio do Planalto, custeado com os cofres públicos, guarnecido pelo Exército, que tem 1.500 soldados nas milícias bolsonarianas, e traficado com aviões da Presidência da República tripulados por soldados da Aeronáutica, que tem 622 soldados nas milícias de Jair Bolsonaro. Identificados por Jesus, se reconhece os 11 ministros como sacerdotes do diabo no Supremo Tribunal Federal, transformando o templo em templo de Satanás, oficiando o roubo do país, o massacre da nação, destruição da pátria e a transformação do Brasil na pátria grande, em implantação pelo dragão e sua besta, com a psicose pandêmica do coronavírus, Covid-19, novo coronavírus, ou seja, a mentira de um vírus que nunca existiu, com o qual o diabo está mostrando para Jesus que ele acabou com o cérebro da humanidade. Agora não adianta mais Jesus vir com a verdade, porque por absoluta ausência de lucidez, hombridade, honradez e caráter, ninguém lhe dá crédito. Ao contrário, lhe apedrejam, como aliás já fizeram. Mas Jesus voltou para salvar a terra, e a humanidade terráquea e o conteúdo da terra, como a pulga, o percevejo, a barata, o elefante, a baleia, o picão, a sequoia. Artigo 4º. O resultado comprovado que o Supremo Tribunal Federal é um sustentáculo e organização promocional da tirania diabólica, apocalíptica, que encerra o período dos 2000 anos de domínio da humanidade pelo diabo. Por dever, perante a Constituição, no plano material da civilização brasileira, reconheço que o sacerdócio infernal das trevas, que dá presença ao diabo na civilização brasileira, se compõe dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eles apresentam no corpo de delito do país no massacre da nação e no apodrecimento intelectual do país, a identificação das potestades malignas, constituídas dos demônios sem corpo, que, nesses 2000 anos, vem encarnando e procriando na procriação humana, em aumento na medida do seu apodrecimento moral, eliminação do cérebro e massificação de consumo pela competição e concorrência em busca do lucro e juros, por onde o diabo arregimentou a humanidade ao suicídio administrado, formado dos prazeres, das utopias, do medo e da estafa. Título 2. Segundo plano de conflito, da hombridade e necessidade de reação. Artigo 5º. Os 1000 anos do reinado do diabo, no atrofiamento de consciência da espécie humana no sistema biológico solar, iniciou com o imperador romano Nero e se alojou no seio emocional do cristianismo após a morte dos apóstolos, quando o diabo fundiu o Império Vaticano II. O que sobrava do Império Romano em desaparecimento, com o vicejamento pedagógico do cristianismo nascente. E após seu primeiro milênio de elaboração de consciência e desagregação espiritual violenta da humanidade, dando forma pedagógica ao satanismo cristão, que ele conseguiu com a teologia, substituindo o mandamento de Jesus: entre vós que não haja mestre, nem chefe, nem hierarquia. Quem quiser aprender de mim, exercite a sua mente sobre o que eu ensino, e tire dos meus ensinamentos a convicção que precisa para a sua existência em Deus, pois o Espírito Santo implementará a vossa inteligência. Após o seu primeiro período de 1000 anos, o diabo formou o cérebro desintegrado da humanidade, alimentado pela pedagogia e mantido pelas exégeses hermenêuticas, semânticas e dialéticas, por onde ele povoou
a vida civilizada das religiões, doutrinas, ideologias, filosofias, sectarismo, imaginativismos, e reformulou a idolatria, que afasta a espécie humana de Deus, pelas infinitas formas das pessoas serem idólatras e seus sentimentos e em sua mente. Com as pessoas assim formadas e regidas pela covardia, irresponsabilidade, egoísmo, ambição e burrice, emergiu a era industrial e a sua massa de consumo que instalou o diabo e o dragão em sua besta, no qual a Terra está submetida ao extermínio termonuclear com a capacidade de assassiná-la 49 vezes e suspender a vida nela por milhões de anos. Artigo 6º. Nesses fundamentos, o Brasil, em seu presidente constituinte na Constituição, reconhece o estado de extermínio da civilização constitucional espiritualista religiosa brasileira e a implementação do projeto do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, já em grau de estado paralelo terrorista consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, composto da respectiva tirania comunista canibal, terrorista, transnacional, de bandidos na pátria grande, promovida com a psicose pandêmica do coronavírus, novo coronavírus, Covid-19. Isso instala a nação em autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação e da pátria. Para cujas ações militares contra a tirania comunista canibal que a está massacrando e exigindo e extinguindo a pátria, ela invoca a gênese militar da nação nas suas forças armadas, que desde que a nação brasileira nasceu no Monte Guararapes, ela elabora a sua história como nação militar. Assim identificada por ter se consolidado em nação continental, sem guerra civil e sem regime violento, tanto que a Constituição não substitui as forças armadas, mas apenas as reconhece que se autorregeram com a nação no território que transformaram em pátria, da qual constituíram em soberania formado da tríade genética da vida civilizada, nação, território e soberania, que distribui os povos pela lei, operado pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecidos pela história, fazendo o útero político da concepção espiritual pelo suceder-se de gerações, executando o propósito de Deus no povoamento da eternidade. Artigo 7. O povo não precisa de reconhecimento dos poderes constitucionais ou institucionais e órgãos públicos no seu exercício direto do poder pelo presidente constituinte da República, Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, porque ele é o poder constituinte preservado no poder constitucional como autodefesa da Constituição e de legítima defesa da nação e da pátria, que é a essência jurídica do constitucionalismo, do qual a Constituição nasceu, exatamente como os 10 mandamentos dados por Deus, e assim assenta a lógica e a coerência da finalização do intelecto humano sobre a organização da espécie humana para a sua finalidade única da criação de procriar, sobreviver e raciocinar, na convicção pedagógica de que, acima da Constituição, é só Deus na vida civilizada, que a recepciona na sua organização pedagógica, da qual a nação emerge como produto da sua própria história. O magistrado supremo, Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, personifica isso, porém, os ministros do STF não. E por isso o Brasil foi transformado na pátria grande, fundido com a China, como sua primeira província extra-muralha, já com 35 milhões de chineses aqui dominando tudo no Brasil, que não tem mais nada que não seja produzido na China, o que tipifica por todos os rigores jurídicos a escravidão do povo brasileiro a Xi Jinping e Jair Bolsonaro, no comunismo canibal reptiliano por embotamento absoluto da inteligência. Inciso 3. Porém, por esperteza ou burrice, o Supremo Tribunal Federal se distribui em corporação plenipotenciária de bandidos por Jair Messias Bolsonaro e em corte constituinte por Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, donde este resulta insuperavelmente presidente constituinte da República como uma espécie de rainha da Inglaterra, preservando a constitucionalidade da investidura máxima do regime
como um culto sem importância à lei da bandidagem terrorista do poder, o qual, aliás, o STF vem praticando com desassombro diabólico, tal a sua agressão ao notável saber jurídico e à reputação ilibada, por cuja conduta o STF, desde o dia 3 de janeiro de 2018, quando recebeu e reconheceu e aceitou a ata de posse na instituição da Presidência da República do Povo no exercício direto do poder, submeteu o Brasil a 2 estados. O Estado Democrático de Direito, recuperado pelo povo no dia 29 de dezembro de 2017, a responsabilidade do cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, de notável saber jurídico e reputação ilibada, com sua vida investida na pátria sob cobertura das Forças Armadas. E 2. O Estado paralelo terrorista de bandidos sob a chefia e comando de Jair Bolsonaro, analfabeto, bandido terrorista, miliciano, apátrida, genocida, ladrão do país, assaltante, sequestrador, ladrão de domicílio, covarde, difamador, assassino, caluniador, pior estrume que se imagine caído e defecado do diabo, fora do buraco do esgoto do inferno, e caído na procriação da nação brasileira. E nessa situação, os 11 ministros do STF se acomodaram como linha de frente na tirania terrorista canibal transnacional corporativa de bandidos, operando o Estado paralelo terrorista de bandidos e como corte constituinte na sua competência precípua, mantendo o limite constitucional do povo no exercício direto do poder, que fez a Constituição brasileira livro didático nos cursos de doutorado das mais respeitáveis universidades do mundo e consagra o retorno das Forças Armadas como equipamento de força da nação, em sua definição de presença de Deus em justiça na espada do soldado que não a carrega para enfeite, mas porque é ministro de Deus para devolver ao inferno os demônios que perturbam na procriação humana. E por isso é que Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, na formação humanística, espiritual e intelectual, originária em sua decência judaica, negra, índia, foi arregimentado ao poder em 1969 e desde então na assessoria de inteligência da Presidência da República sob o comando do insuperável estadista general de divisão Golbery de Couto e Silva, promoveu a abertura da imprensa, cumprindo missão do saudoso presidente-general de Exército Ernesto Geisel, promoveu a redemocratização do país, cumprindo missão ao saudoso presidente-general de Exército João Figueiredo, foi escriba constituinte da Constituição da República, cumprindo missão militar das Forças Armadas na ANC, e chegou a este desfecho de civilização na confluência dos tempos, no comando de campo da Operação Apocalipse, que está equipada com 19 naves superiores e toda a loucura militar terráquea, porque os 1000 anos de dominação da humanidade pelo diabo findou quando a Terra bradou fora do seu eixo, em tsunamis, que não suporta mais a agressão à criação, de parte da espécie humana em seu sistema biológico solar, de modo que a encarnação de demônios na procriação humana já está sendo devolvida para o inferno, e se concluirá como Jesus antecipou: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, por onde nunca deveriam ter saído. E para isso a Operação Apocalipse foi instalada no dia 5 de outubro de 2020, na data dos 33 anos da Constituição Cidadã, que está citada no Apocalipse, como o retorno dos 33 anos de Jesus, que conta a partir de 1987, quando ele emergiu na Assembleia Nacional Constituinte, comigo vindo da estrebaria invernada redonda, onde também nasci e me criei entre animais, bichos, insetos, micróbios, bactérias, como a natureza supre o sistema biológico solar. Evidente que, para ter discernimento claro entre os terráqueos e os demônios. Inciso 4. Então, constitucionalmente, legitimamente, institucionalmente, necessariamente, por todos os requisitos, condições e pressupostos que a inteligência educada pelo direito oferece, sob a identificação de legalidade, moralidade, legitimidade e ética, eu, perante os homens e perante Deus, na minha integridade de consciência, do artigo 1
3 da Constituição, presidente constituinte do Brasil, em cuja investidura sou magistrado de Estado, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, o administrador e governo do povo brasileiro, preenchendo plenamente o dogma de notável saber jurídico e reputação ilibada, acrescido de autoridade plena de cátedras nos demais ramos da pedagogia humana, conhecido cabal da causa e domínio da vida civilizada. Mas os 11 ministros do STF têm a Constituição contra si, identificando-os como bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país, no estado paralelo terrorista de bandidos que eles teimam em consolidar. Em estado penal que dispensa o devido processo legal, porque o flagrante que os envolve desde 2003 na prática de crime de extermínio contra a humanidade que ela sofre na nação brasileira, emerge vibrante no corpo de delito do país como prova material produzida por Jair Bolsonaro com os 11 ministros do STF, a Procuradoria da República, a Polícia Civil e a Orla Protetora da Mídia. E a prova da ausência de foro de socorro no regime, porque em qualquer poder, perante qualquer autoridade, a vítima peticiona ao próprio bandido ou ao protetor dele. Acabou de ser produzido em Santa Catarina. Onde uma moça foi vítima de crime hediondo, atualizou a prova na denúncia na Corregedoria Nacional de Justiça no veredicto proclamatório da ex-corregedora Eliana Calmon, de que bandidos se escondem atrás de toga, vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças, e comprovam a lição de sociologia penal que ensina: para tirar os bandidos da rua, tem que se tirar do poder aqueles que, pelas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os geram. E assim, estou submetido ao dever plenipotenciário de ofício na magistratura de Estado que me impõe a competência insuperável do notório saber jurídico e reputação ilibada para a repulsa institucional contra: número 1. A subversão composta do banditismo terrorista que submete o Supremo Tribunal Federal e desprovê a magistratura de Estado do limite constitucional da sua operacionalidade, inquinando o desempenho do governo de maledicência verborreica e injúria suspeitória. 2. A inexistência de foro de socorro à nação do regime, que retém a nação na desintegração social, desagregação da nação já em 1983% de aumento de banditismo comum de campo e 117,9 milhões de encrencas na justiça. 3. O apodrecimento generalizado da civilização brasileira que, se não for contido imediatamente, a levará à extinção por guerra civil que desfechará na Terceira Guerra Mundial, que será o desaparecimento da humanidade na face da Terra, cuja situação coloquei em grau de solução militar forense, com o reconhecimento de vacância da Corte Constituinte, decorrente da negativa de vigência ao artigo 101 da Constituição, que nulifica toda a Constituição, porque, sendo ela carta normativa, não suporta a afronta dispositiva, que lhe transgride um preceito normativo e a transgride em toto. Artigo 8. Fica reconhecido na Operação Apocalipse o estado de massacre da nação brasileira, já passando de 12 milhões de pessoas eliminadas, ora sendo eliminadas na base de 94 pessoas por dia, só nos corredores de extermínio do SUS, 174 pessoas no arraial do banditismo comum de campo, 53 mil pessoas eliminadas por ano, e outras 135 mil aleijadas e feridas nos corredores de extermínio do trânsito, praticado pelos 11 ministros do STF por transgressão à Constituição, que, sendo a fonte de todas as leis, tipifica índole diabólica, que não tem espaço na civilização constitucional espiritualista religiosa brasileira, que se assenta na lei de Deus escrita no DNA humano: ame ao seu próximo como a si mesmo. Sob o gemido dessa população
que sob a sensibilidade de Deus em Jesus, o Deus patrono do Brasil. Reconheço na Operação Apocalipse que os 11 ministros são o diabo, em sua presença física na tragédia da nação, que é o seu estado espiritual formado na tirania comunista, canibal, transnacional, corporativa de bandidos da pátria grande, na psicose pandêmica do coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19, em promoção do dragão e da sua besta, em cuja entidade o diabo se constitui de Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro. Artigo 8. Proclama dentro das cátedras humanas do saber, do bom senso, da honradez e do caráter em Jesus, Deus patrono do Brasil, na Operação Apocalipse, ao povo em estado de autodefesa da Constituição, legítima defesa da nação e da pátria, que, investido de autoridade para sujeitar a dinâmica existencial da nação, a lei pela hombridade, honradez, caráter e inteligência, repudia a lei em favor da covardia, da mentira, do roubo, do crime, da doença, do vício, da burrice, da prostituição, do banditismo e da degradação humana. Não é humano. E contra tais, Deus está presente na legítima defesa da doutrina cristã que produziu a civilização brasileira, no soldado portador da arma, da espada, para devolver ao inferno os demônios que perturbam a procriação humana, e a ausência do soldado pelo desforço próprio com seus meios e recursos que a vítima dispuser, os quais, em caso, é o socorro humanitário, que já deu o seu recado em Wuhan, Beijing, Tijuana, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que abriu a fila para os demônios encarnados começarem a mostrar o que são em sua originalidade de hipocrisia, engodo, falsidade e traição. Artigo 9. Reconhece que os 11 ministros do STF, ao portarem focinheiras, decaíram da condição humana, de gente identificada pela capacidade de raciocinar, para a condição de jegues bípedes do cabresto de Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro, que formam a entidade demoníaca do dragão e sua besta, na Operação Apocalipse, cuja decadência dos ministros se dissemina por toda a magistratura no Brasil, em sua justiça. Está provado no corpo de delito do país, na falência da nação e no apodrecimento da civilização brasileira. Indesculpáveis diante da prova óbvia, que emerge de simples capacidade humana de raciocinar, como, por exemplo, se a massa de infectados por coronavírus de 3 milhões de pessoas, apenas 800 mil morreram e 2,2 milhões foram curadas, então não é uma virose, porque a virose não tem cura total, como a peste negra, a febre amarela, a peste bubônica, a AIDS, pois o vírus é uma microvida, mas como a barata, o rato, o piolho, a pulga, o veneno que mata uma barata mata todos, o veneno que mata uma pulga mata todas, mas uma doença tipificada por 3 milhões de doentes na população de 210 milhões de pessoas, com 88,9 de doentes com um canceroso a cada 3 pessoas diagnosticadas, em eliminação na base de 94 pessoas por dia, não tem ciência médica. Equipamento laboratorial para identificar uma pandemia, sem primeiro apresentar o mapa do quadro patológico da nação, identificando cada área mórbida pelas respectivas causas geradoras. Mas a prova vibrante da mentira é que está sendo a primeira vez em toda a história da humanidade que ela sofre uma doença universal apresentada e imposta por decretos, de parte dos quais estão massacrando a nação no roubo do país, cuja mentira está estrebuchada por ela mesma, como registra a estatística dos cartórios dos registros civis, nascimentos e óbitos do Brasil. Mostra que no período do 1º de março a 3 de maio de 2020, foram expedidas 166.657 certidões de óbito em todo o Brasil, contra 188.640 óbitos no mesmo período em 2019. Ou seja, na pandemia do coronavírus, o volume de mortes diminuiu 21.983 pessoas.
Logo, ou não morreu ninguém por causa externa ao índice de mortalidade do país, ou os mortos por coronavírus foram transformados em carne em pó para comércio chinês, como o país da Ásia já denunciou. Artigo 10. Reconhece que são responsáveis na Operação Apocalipse pela identificação de todos os prejuízos e eliminação do progresso do Brasil. Os ministros do STF de 2003 para cá, os deputados federais, os senadores de 2003 para cá, procuradores da República de 2003 para cá, advogados gerais da União de 2003 para cá, advogados, jornalistas, promotores de justiça, polícia civil, ministros do Estado de 2003 para cá, os médicos, os docentes, os presidentes de confederações nacionais de indústria, comércio e agricultura, os banqueiros, cuja prova material no corpo de delito do país sintetiza no assalto, roubo, sequestro e tentativa de assassinato por tortura que o povo sofreu no domicílio na pessoa do presidente constituinte do Brasil, Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, na madrugada de 21 de maio de 2020, por uma milícia bolsonariana formada por governador de Brasília, Ibanez Rocha, juiz de direito, procuradores da República, polícia civil, advogados e jornalistas. Artigo 11. Constitui parte integrante desse ato constituinte número 000/SF021-ME de 2020, de 6 de novembro de 2020, sobre cujas pessoas civis e jurídicas nele relacionadas ficam instaladas as sentenças e os objetivos da Operação Apocalipse, Gólgota, aos rigores do inferno que a presente geração terráquea instaurou contra si, em cujo trono Jesus, o Deus patrono do Brasil na doutrina cristã pela Constituição recebida de Deus pela Assembleia Nacional Constituinte, o qual Dr. Célio Evangelista escreveu cumprindo missão das Forças Armadas. Ministros de Deus, reconheço Jesus no Apocalipse, efetivando o Brasil, terra da promissão megapotência do mundo, através do nascimento do povo brasileiro na gestação biointelectual para a gestação intelecto-espiritual, que como todo parto, em todo o seio da criação, é de sofrimento e dor, porém esplendoroso, porque se trata de autoelaboração da vida no útero da criação, para o nascimento do homem proveniente do composto físico-químico através do sistema dimensional do universo, da eternidade em Espírito Santo. Na missão, os atos do cérebro pelo coração para sustentar o desempenho obstetrício do tempo novo estão ultimados, com os 10 mandamentos e a Constituição do Brasil, estabelecidos por grande pedagogia absoluta no Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual. Artigo 12. Esse ato instala o momento brasileiro em grau de operação apocalipse, que sendo espiritual e militar, porque quando os ministros do STF massacram a nação pela transgressão debochada da Constituição, são os soldados ministros de Deus que estão postos na doutrina cristã para recuperar a vida pela lei, hombridade e inteligência, espiritualidade em ação, recuperando a inteligência, que quer dizer soldados incorporando a lei em grau de hombridade, honradez, caráter e inteligência. Artigo 13. Fica constitucionalmente, legitimamente, institucionalmente, necessariamente encerrado o segundo período do ideário da Revolução Redentora de 1964, instalado seu terceiro e último período como governo do Brasil, que se opera pelo Gabinete Parlamentar Constituinte da República, composto de 4 militares oficiais generais e 4 civis, com Célio Evangelista Ferreira do Nascimento na presidência do colegiado, firmando todo o expediente da instituição da presidência da República, coletivamente com apenas a sua assinatura personificada por todos os membros do colegiado. Estão ao preenchimento as governaturas estaduais e fechadas por vacâncias em Assembleias Legislativas, Câmaras de Deputados, Senado Federal, bem como estão vagos preenchimento de todos os cargos, investiduras e funções que tenham sido preenchidas do dia 1º de janeiro de 2015 para cá.
e reintegrados ao patrimônio público tudo que tenha sido transacionado, onerado, transferido nesse mesmo período nas esferas de governo da União e governadorias estaduais, chamadas às responsabilidades penais, civis, institucionais, todos quantos estejam envolvidos no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. E por que a bandidagem do poder quer me matar? Para o diabo defender os pobres e sustentar a fé sempre foi conduta odiosa. Vini vidi vici, alea jacta est. Operação Apocalipse pelos pobres, pela fé, dentro da Constituição, dentro do direito, dentro da justiça. Brasília, novembro de 2020. Presidente Constituinte do Brasil, do povo no exercício direto do poder, Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, General de Exército Geraldo Antônio Mioto, Vice-Presidente da República, Almirante de Esquadra Lux Barbosa Júnior, Comandante da Marinha, General de Exército Edson Leal Pujol, Comandante do Exército, Tenente Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, Comandante da Aeronáutica, membros do Gabinete Parlamentar Constituinte da República. Muito obrigado pela atenção.